Olá, pessoas bonitas interessadas pela ciência, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de radiações e radioproteção. Eu sou a Letícia Lopes Santos, biomédica e imaginologista, e nessa aula a gente vai conversar sobre a radiação. Geralmente a gente associa essa palavra a aspectos negativos na maioria das vezes, mas nessa conversa que a gente vai ter, a gente vai perceber que, na verdade, estamos imersos num mar de radiação no nosso dia a dia, seja ela de fonte natural ou não. Além disso, mais do que temer, a gente precisa conhecer e respeitar as radiações, para saber como se proteger e aproveitar as vantagens que elas podem oferecer para a gente. Se interessou? Vem comigo então, que essa aula é para você. Vamos lá? Aqui a gente encontra alguns tipos de radiação presentes no nosso dia a dia. A gente pode ver a radiação ultravioleta, ali representada pela incidência dos raios solares. Quando a gente liga a nossa TV, a gente tem radiação do tipo infravermelho do controle remoto para a televisão. A gente tem representado também nesse slide o grupo referente aos exames de imagem, que engloba raio-x, raios gama. A gente tem Wi-Fi, que é a radiação de micro-ondas. Coloquei um abajur ali para representar a energia elétrica, que são as ondas baixas, e também as ondas de rádio e TV. Bom, aqui eu coloquei para vocês o espectro eletromagnético. Nele a gente pode ver todos os tipos de radiação. As radiações, elas são divididas em radiações ionizantes, ou seja, aquelas capazes de causar danos pela produção de radicais livres, porque elas ionizam elétrons. Então, elas podem causar danos no DNA ou RNA celulares, podendo levar à ocorrência de mutações. Essas radiações compreendem ali a faixa das ondas eletromagnéticas desde a metade da ultravioleta, passando pelos raios-x e raios gama. Apesar de não serem ondas eletromagnéticas, também são radiações ionizantes as partículas beta e alfa. E a gente tem as radiações não ionizantes, que são aquelas que não geram danos celulares com ocorrência de mutações. Elas apenas promovem o aquecimento, né? Então, elas promovem a agitação das moléculas. Elas são representadas ali no espectro desde as ondas baixas, que engloba a energia elétrica, as ondas de rádio e TV, as ondas de micro-ondas, infravermelho, luz visível e um pouquinho do espectro ultravioleta. Bom, então, para a gente começar a falar sobre radioatividade efetivamente, a gente precisa entender quais as diferenças entre reações químicas e reações nucleares. As reações químicas, elas são rearranjos entre os átomos participantes daquela reação. Então, elas envolvem a mudança na eletrosfera dos átomos. Elas ocorrem de acordo com a lei de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, com a conservação das massas. Então, as quantidades e tipos de átomos nos reagentes são exatamente os mesmos do que nos produtos. Só ocorre um rearranjo desses átomos. Já na reação nuclear, o que a gente consegue perceber são mudanças no núcleo dos átomos. Então, a gente não está falando mais na questão eletrônica. A gente está mexendo com prótons e nêutrons. Então, não há conservação da massa, até porque o que a gente chama de radionuclídeo, ou seja, aquele átomo instável que vai sofrer o decaimento nuclear, ele sofre justamente uma desintegração. Então, o que a gente consegue perceber é a conservação das cargas. E a quantidade e tipos de átomos são diferentes, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, radioatividade é a propriedade intrínseca de alguns elementos químicos, chamados radioisótopos ou radionuclídeos, que são instáveis, de emitirem energia a fim de se tornarem mais estáveis. Esse tipo de emissão energética pode corresponder a ondas eletromagnéticas, como no caso dos raios gama, ou a partículas, como no caso das partículas alfa e beta. As partículas alfa correspondem a núcleos de hélio
com 2 nêutrons e 2 prótons, e as partículas beta são elétrons de origem nuclear. Essa propriedade desses átomos, né, essa propriedade radioativa desses átomos, ocorre de forma espontânea na natureza, mas hoje em dia a gente sabe que a maioria dos elementos radioativos que a gente tem até representados na tabela periódica, eles são sintetizados em laboratório. Em relação a alcance e ionização, o poder de penetração das partículas alfa é menor do que das partículas beta, que por sua vez é menor do que dos raios gama, ou seja, os raios gama penetram uma maior extensão de tecido do que as partículas beta e alfa. Em compensação, na ordem de ionização, ou seja, o poder de causar danos celulares, as partículas alfa têm um maior poder de causar dano do que as partículas beta, e esta, por sua vez, maior poder de causar danos do que os raios gama. Bom, gente, então agora vamos falar um pouquinho sobre os aspectos negativos da radiação. A gente conhece bem a história da Segunda Guerra Mundial e das bombas atômicas que causaram grande destruição populacional. A gente pode citar também a ocorrência de mutações, né? As trocas das bases nitrogenadas, aqui nessa figura representada pela exposição em excesso aos raios UV. O câncer também é um aspecto negativo das radiações. E aqui eu coloquei essa foto representativa do acidente com o Césio 137 que ocorreu em Goiânia, né, em 1987. Esse acidente foi famoso, nele muita gente foi contaminada por não saber com o que estava lidando, né? 2 catadores de lixo invadiram um terreno de uma clínica abandonada de radioterapia, onde havia uma máquina, né, de radioterapia que não foi descartada da maneira apropriada, então ela continha uma cápsula de césio blindada. Eles retiraram essa blindagem de chumbo para vender para um ferro velho, só que eles também levaram a cápsula que continha o césio e que estava armazenado dentro dessa blindagem para o ferro velho. E aí, quando anoiteceu, o dono do ferro velho que comprou essa blindagem, né, e a cápsula, viu que ele poderia ganhar muito dinheiro com aquilo e tudo mais, acabou abrindo a cápsula e viu que o pó branco, quando ele apagou a luz, né, quando ficou escuro, emitia uma luz azul, o que não é comum entre os radionuclídeos. Quando a gente mexe com a radiação, por exemplo, no estágio em medicina nuclear, a gente vê que os radionuclídeos, eles têm um aspecto... Os radionuclídeos não, né? A radiação, né, gente? A radiação, ela tem um aspecto incolor, né? Como se fosse água, né? Nada brilha, igual a gente vê nos desenhos animados. Então, felizmente, no caso do césio, ele tem um brilho azulado quando no escuro. Só que assim, felizmente, para eles desconfiarem depois que era radiação, porque nessa hora foi infelizmente, porque as pessoas acharam aquele brilho muito bonito, passaram o pó no corpo. Alguns levaram, como o dono desse ferro velho levou para a mesa de jantar, aí a filhinha dele de 6 anos ingeriu e faleceu, pouco tempo depois. Então, teve muitas perdas e assim, resumindo a situação, a economia da cidade ficou um pouco arrasada durante um certo tempo. As pessoas que sobreviveram tiveram queimaduras, diarreia, enjoo, todos aqueles sintomas causados por exposição secundária à radiação. E, além disso, até o asfalto da cidade teve que ser arrancado e tratado como rejeito radioativo, né? Enterrado em caixões de chumbo e tudo mais. Ninguém podia voltar para a cidade por um determinado tempo. E, enfim, isso fez com que surgissem legislações mais duras, né? Quanto à questão dos rejeitos, do tratamento dos rejeitos radioativos. Então, acaba que foi um acidente ruim, mas que teve consequências boas nesse sentido, da legislação. Bom, e quanto aos aspectos
positivos da radiação. Eu coloquei aqui a irradiação de frutas e legumes, tá? A gente pode ver nessa imagem que, por exemplo, no caso dessas cebolas, no caso de cebolas não irradiadas, elas duraram muito menos, né? As irradiadas duraram 5 meses ainda, elas não estavam dando broto. Então, é uma técnica muito eficiente em relação à esterilização de alimentos, porque preserva, né, evita o amadurecimento. Então, é ótimo para exportação, por exemplo. Além disso, a gente tem a esterilização de produtos médicos, que já tem a vantagem de ser realizada dentro da embalagem final. Então, alguns produtos médicos, como meios de cultura, que são de aspecto gelatinoso, plásticos que podem se desidratar quando colocados em autoclaves, por exemplo, que são grandes máquinas ou até quartos, dependendo se for em grandes hospitais, que contém vapor de água a alta pressão e alta temperatura. Se você for colocar esses materiais plásticos e de constituição mais gelatinosa para serem esterilizados dessa forma, eles vão perder consistência, eles vão perder propriedades que interessam ser mantidas. Então, no caso da radiação, você já pode colocar eles nas embalagens finais, né, de entrega para o consumidor, e eles vão estar esterilizados. A desvantagem é que, geralmente, essa esterilização por radiação, ela é bem mais cara do que por autoclave, mas é muito, muito eficiente. Outro exemplo que a gente pode dar de aspecto positivo do uso da radiação é a questão das radiografias, né? Antigamente, né, no Egito, morria-se por infecção por cárie, né? A infecção por cárie atingia a polpa dentária, a cárie conseguia então, né? A cárie são os estreptococos, né? Eles conseguiam avançar pela corrente sanguínea e causar infecções no coração, no cérebro e matar essa pessoa. Hoje em dia a gente vê uma cárie e trata, porque a gente tem raio-x para isso, graças a Deus. Aqui eu coloquei outro aspecto positivo, que são os exames de imagem, nesse caso é um PET scan. E também, outra coisa muito legal do uso da radiação é a datação por carbono 14. Então, a gente tem o ciclo de vida, né, a cadeia alimentar, e a gente consome diversas fontes de carbono. E há uma proporção mais ou menos fixa entre o carbono 12 e o carbono 14, que é radioativo. Então, essa proporção se mantém com o consumo de carbono que a gente encontra nos vegetais e também animais da nossa dieta dentro do organismo humano ou do organismo dos próprios animais. Então, de acordo com essa proporção mais ou menos fixa, a gente tem como saber quando um determinado animal, por exemplo, morreu. Por quê? Porque como o carbono 14 ele decai, né, ele sofre decaimento radioativo, a proporção entre ele e o carbono 12 vai diminuir, porque o carbono 12 não é radioativo. Né? Logo, se você morreu, você não está mais ingerindo carbono 14, e o carbono 14 que estava no seu organismo, ele vai começar a decair sem ser reposto. Então, a datação é feita com base nesses critérios. Eu trouxe aqui para nós um gráfico da exposição do homem à radiação. Se a gente for reparar, quase 70% da radiação a que a gente está exposto vem de fontes naturais, contra aproximadamente um pouco mais de 30%, que é de fonte de radiação médica, como, por exemplo, os exames de imagem. E ainda 0,15% apenas são provenientes de efluentes de instalações nucleares, ou seja, é muito pouco. A gente pode ver nesse outro gráfico que uma simples viagem de avião ela pode expor a gente a 0,04 millisieverts. O sieverts é uma medida de exposição à radiação, né? E a quantidade de radiação aumenta com a altitude e com a longitude. Então, isso faz muito sentido. Se a gente olhar ali embaixo, nesse mesmo gráfico, a gente pode ver a fonte de diagnóstico médico com raios-x,
que expõe a gente a aproximadamente 0,2 millisieverts ao ano. Calma que a gente já vai saber se isso é muito ou não, tá? A gente tem parâmetros estabelecidos nacionalmente pela CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E eu queria que vocês reparassem que, nesse mesmo gráfico, a vizinhança de uma central nuclear expõe a gente a 0,01 millisieverts ao ano. É menos, muito menos, do que as fontes de diagnóstico médico com raio-x, por exemplo. Porque os protocolos, né, de biossegurança nesses locais, eles são muito rígidos. A gente, quando trabalha com radiação, a gente trabalha sempre com medidas preventivas. É claro que nem sempre a gente consegue situações ideais, né? É claro que pode ocorrer medidas corretivas, mas isso é muito raro, porque a gente já sabe que a gente está mexendo com substâncias potencialmente perigosas, então a gente já tem protocolos que minimizem a ocorrência de erros e de vazamentos, de acidentes, enfim. E a observação mais interessante nesse mesmo gráfico é a quantidade de radiação quando a gente vê ali nas casas, né? Na casa de tijolo, granito e de betão, que vão de 0,5 a 1,4 millisieverts ao ano. São muito, muito altas, né? Essas quantidades de radiação, né? Ao ano. Você pegar isso dentro de casa. Então, mas o que seriam essas casas de betão, Letícia? Bom, essas casas de betão são aquelas casas feias que quando você formar-se biomédico, você vai poder adquirir, porque afinal de contas o mercado vai precisar dos seus serviços maravilhosos, então você vai conseguir morar nessas casas pouco bonitas. São aquelas casas de concreto armado, tá, gente? Mas enfim, tirando brincadeiras de lado, os limites da norma da CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, propõem que o trabalhador esteja exposto a 20 millisieverts ao ano e o público, de uma forma geral, apenas a 1 millisievert ao ano. Então, vocês vejam que esse valor das casas de betão, granito e tijolo são bastante consideráveis. E essa imagem aqui embaixo é a imagem de um dosímetro, que é um dispositivo que a gente pendura geralmente, igual tá ali, né, no bolso do jaleco ou na gola do jaleco. Mesmo quando a gente usa colete de chumbo em empresas que mexem com diagnóstico, enfim, que eles funcionam de maneira tal que é possível acompanhar o quanto esse trabalhador que está usando esse dosímetro foi exposto à radiação. Ele é trocado de 30 em 30 dias. A radiação, ela incide tanto no trabalhador quanto no dosímetro, que vai estar sempre com ele assim que ele inicia o trabalho no serviço diagnóstico, né? Ele já coloca o dosímetro dele, que vem com o CPF, cada um tem o seu. E então, essa radiação é armazenada por cristais termoluminescentes. E aí, depois dos 30 dias, esse dosímetro é recolhido pelo físico médico das clínicas diagnósticas e levado para laboratórios especiais, onde eles vão ser aquecidos, vão ser desmontados esses dispositivos, que eles são de plástico por fora, e vão ser aquecidos e vão emitir uma quantidade X lá de luz ultravioleta, esses cristais termoluminescentes, e essa quantidade de luz vai ser correspondente ao tanto de radiação que aquela pessoa foi exposta durante aquele mês. Então, dependendo da quantidade de radiação, né, ou seja, da quantidade de exposição deste trabalhador, se ele passar dos limites previstos das normas, né, descritas pela CNEM, esse trabalhador pode ser temporariamente afastado ou não do serviço para não prejudicar a própria saúde. E isso é muito legal, né? Mas tem coisas que são perigosas, ó. Dormir ao lado de alguém, você também está exposto à radiação. 0,05 microsieverts. Gente, micro é muito menor que milli, né? Então, fica aqui a dica que isso é uma brincadeira, tá bom? Mas a gente, sim, emite radiação, né? Até porque a gente tem carbono 14 no nosso corpo. Comer uma banana, por exemplo, a gente adquire 0,01 microsieverts, né? De exposição à radiação. E quanto ao telefone celular? A gente sabe que o telefone celular
emite ondas de rádio, né? Emite ondas de rádio e recebe micro-ondas, que são as ondas, por exemplo, do Wi-Fi. Então, a gente não está exposto à radiação ionizante. Além disso, a gente sabe que os celulares também recebem e emitem ondas de Bluetooth, que são ondas de radiofrequência, e também as ondas baixas, representada pela energia elétrica com que a gente carrega a bateria do nosso celular. Mas nenhum desses tipos de ondas eletromagnéticas são ondas ionizantes, que causam danos celulares. Apenas as radiações não ionizantes, que têm a propriedade de aquecer, por exemplo, o nosso rosto. Se a gente ficar muito tempo no telefone, a gente fica até com a orelha quente, não é assim? Mas nada mais do que isso. Bom, um instrumento muito utilizado para realizar um monitoramento da radiação de áreas e de pessoas, né? Ou seja, a exposição que aquela área ou pessoa em particular pode ter sofrido, seja por um derramamento, um acidente, algo assim, né? Ou mesmo para controle, por exemplo, os trabalhadores que realmente mexem com radiação todos os dias, por exemplo, lá no estágio de medicina nuclear, a gente era obrigado a se monitorar todos os dias antes de sair, né? Então, a gente passava sem encostar o Geiger Miller, que não era esse, era digital, nesse no caso da foto, esse aparelho aqui do lado esquerdo do vídeo, ele tem um mostrador analógico, né? E no caso a gente pega essa parte que é ligada por um fio e que tem essa circunferência sem encostar na pessoa ou na área que a gente quer monitorar quanto à emissão radioativa, e vai passando próximo. E aí o que acontece? Dentro dessa circunferência, formada por uma estrutura de metal e vidro, há um vapor orgânico, né? E aí a radiação do tipo radiação gama ou beta, que são os dois tipos de radiação detectados por este aparelho, elas penetram nessa janela de visão, né, que seria essa estrutura circular nesse aparelho da foto, por exemplo, e cria ionizações nesse gás. À medida que essas ionizações vão sendo criadas, mais radiação vai entrando e vai criando também ionizações secundárias, de forma a criar uma diferença de potencial. E como exatamente no eixo central dessa circunferência no aparelho existe um filamento metálico, essa diferença de potencial faz com que surja uma corrente elétrica nesse filamento central que ativa o resistor e, por sua vez, ativa o contador, que vai mostrar para a gente no visor do aparelho, então, a quanto de radiação essa pessoa ou área está exposta de acordo com a sensibilidade do Geiger Miller, tá certo? Bom, e aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre radioproteção, que é o conjunto de ações para a proteção de indivíduos e do ambiente contra os efeitos das radiações ionizantes. E essa radioproteção se baseia em 3 parâmetros principais. São eles o tempo, a distância e a blindagem. Com relação ao tempo de exposição. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem uma fonte emitindo radiação e temos um indivíduo ali exposto. O que a gente pode pensar? Que quanto mais tempo esse indivíduo ficar exposto a essa fonte radioativa, maior vai ser a exposição dele, porque a dose recebida é diretamente proporcional ao tempo. Então, o melhor a fazer é se afastar o quanto antes dessa fonte radioativa. Com relação à distância da fonte, se a gente tem um indivíduo do sexo masculino mais próximo da fonte e o indivíduo do sexo feminino mais distante, qual deles vocês consideram que está mais exposto? Obviamente, quanto menor a distância da fonte, maior a exposição à radiação.
E aí eu coloquei aqui algumas medidas para a gente conferir isso, já que a intensidade da radiação se reduz à medida que se afasta da fonte segundo a lei do inverso do quadrado da distância, ou seja, se esse homem está a 1 metro de distância da fonte e essa mulher a 3, a intensidade de radiação recebida por ela é 9 vezes menor que a radiação recebida por ele. Ou seja, 1 metro de distância a mais, né, ou 2 metros no caso do exemplo, faz total diferença na intensidade de exposição à radiação. E por último, a gente pode falar da blindagem. A blindagem é o método mais importante contra a irradiação, principalmente em empresas diagnósticas, porque acaba que essa questão da distância, a gente tem que se expor de uma certa forma, porque a gente tem que, por exemplo, injetar os pacientes, ficar ali muitas vezes próximo às máquinas, então a gente acaba se expondo. Então, o que protege mais a gente ou é o colete de chumbo, né? São os EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção individual que a gente vai ver no próximo slide. Mas, de uma maneira geral, a eficiência da blindagem depende do tipo, né? Da espessura do material e do tipo de radiação incidente. Então, para partículas alfa, vocês lembram lá do início da aula que eu falei que as partículas alfa, elas tinham pouca penetração, mas tinham grande poder de causar danos ao organismo. Então, ainda bem que, apesar do grande poder de causar danos, elas penetram pouco. Então, até uma folha de papel é capaz de barrar uma partícula alfa. Já uma partícula beta, ela atravessa o papel, mas a própria pele já é o suficiente para parar a ação daquela partícula. Já os raios X e os raios gama, eles atravessam estruturas mais rígidas, né? O próprio corpo, e os raios X param, por exemplo, no aço, enquanto que os raios gama só vão parar em estruturas de concreto de uma determinada espessura. Então é muito importante a gente se atentar qual tipo de proteção, né, que a gente vai utilizar para cada tipo de radiação e qual a espessura dessa proteção. A gente vai falar um pouquinho sobre os equipamentos de proteção individual, aqui mais aplicados à área de medicina nuclear. Então, a gente pode ver na imagem do lado esquerdo do vídeo o curriômetro, que é esse tecladinho com a torre ali de chumbo, onde são colocadas as doses, né, para contagem, e todo o manuseio das doses é realizado em castelinhos de chumbo ou canisters, que são essas bases arredondadas, ali tem em branco e em amarelo. Do lado de dentro deste vidro, onde vocês estão vendo que essa moça está manipulando a radiação, ela está de luvas, jalecos de mangas compridas com elástico, né, nos punhos, tá com colete de chumbo apropriado, tá com touca dos cabelos para evitar, né, que os cabelos peguem na radiação. Esse vidro é um vidro plumbífero, que contém chumbo na sua composição também. Além disso, tem uma placa de chumbo entre o tórax dessa pessoa que está manipulando o material radioativo e a bancada efetivamente. Nessa imagem do lado direito do slide, a gente pode observar que até faltou ali também, apesar de existir o vidro, na radiofarmácia, que é onde a gente prepara as doses, a gente usa sempre óculos de proteção. Mesmo quem usa óculos normal, usa também, por cima dos óculos normais, óculos de proteção. Então, temos os óculos de proteção. Máscara não é tão comum usar, a não ser que seja no preparo de iodo, por exemplo, que é volátil, né? Temos o jaleco, a touca e as luvas, que são os equipamentos de proteção individual que a gente chama carinhosamente de EPIs, que a gente utiliza na maioria dos laboratórios de maneira geral. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês, espero ter ajudado. Boa sorte na vida, principalmente acadêmica. Obrigada pela atenção. Os meus e-mails de contato estão aí e também os comentários para qualquer dúvidas ou sugestões. Um abraço e até breve.